Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marquesi e este é o programa Cá Entre Nós. Convido você a vir comigo nos próximos 30 minutos neste sábado maravilhoso para extrairmos reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje cá entre nós está Tatiane Lunca. Tudo bom, Tati? Que alegria estar contigo aqui. Que delícia. Obrigada pelo convite, viu? Tudo bem, pessoal? A Tati, ela tem uma camada de atuação super legal. Ela trabalha muito forte com empoderamento e empreendedorismo feminino, mas sob uma ótica do despertar. Então, a mentoria dela é para criar uma epifania no sagrado feminino, que nós vamos conversar hoje sobre este tema. Tati, vamos lá, para começar. Sagrado feminino, algo tão falado, tão gostoso e que tão pouco utilizado e tão pouco praticado. Começa a pincelar para a gente um pouco o que seria o sagrado feminino. Que legal. Obrigada, Fábio. Muito feliz de estar com vocês aqui. Enfim, o que a gente faz aqui é uma mistura, né? De fato, a gente trabalha toda essa questão da essência, essa questão do empoderamento, essa questão do empreendedorismo. E o sagrado feminino eu levo muito para essa questão do empreendedorismo, né? Então, o sagrado feminino nada mais é do que a gente trabalhar um pouco mais essa questão da nossa essência. A gente está vivendo um mundo agora muito mais feminino, né, no sentido ânimo da palavra, né, muito mais de compartilhamento, de cocriação, de fazer juntos, e a gente está resgatando todo esse nosso conhecimento ancestral que a gente tinha muitos anos atrás. Então a mulher, né, quando a gente estuda aí um pouquinho mais de antroposofia, né, a gente sabe que há 5.000 anos, né, as mulheres eram sacerdotisas, as mulheres faziam os partos, as mulheres tinham todo esse conhecimento ali das ervas, e durante alguns milhares de anos aí foi tirado esse conhecimento, né, até a questão de profissões, né, então você vê a profissão obstetra, né, é masculina. Então, a gente vai trabalhando toda essa conexão matriarcal, honrando cada vez mais todas as mulheres que passaram por aí e trazendo essa questão do poder feminino. Então, o sagrado feminino, a gente trabalha muito essa integração da natureza, utilizando todas as fases da lua, utilizando todas as estações do ano e conectando junto com o empreendedorismo. Então, são coisas que eu cresci com a minha mãe falando, olha, lá na roça, né, a gente não faz nada na lua minguante, né? A gente não planta, porque a gente sabe que se plantar, de repente, não vai ter uma boa colheita. E por que a gente acaba, né, quando está nessa fase da lua minguante, de repente, até se martirizando? Poxa, essa semana a coisa não está indo, as coisas não estão fluindo, sabe? Eu estou sentindo um aperto no peito, poxa, olha para fora, né? A lua está minguando, de repente você, como mulher, também está numa fase minguante. Então, compreende, não se julgue tanto, assim, sabe? Não seja tão cruel com você. Então, essa questão de integração. Resumindo, o sagrado feminino, ele é a integração entre o ser e o cosmo, né? Tá, e é interessante porque você consegue conectar tudo e esse sagrado feminino, sob uma ótica da natureza, essa conexão com a natureza, acaba não sendo só aplicado para a mulher, acaba sendo aplicado para o ser humano na sua completude. Que nós temos o yin yang, nós temos toda essa composição energética dentro de nós, como ser humano, do yin yang, do feminino e do masculino. Eu quero só comentar com vocês também, quero linkar a Tati, ela participou de 3 livros, foi isso, Tati? Isso, eu coordenei, né, fiz a coordenação de 3 livros. Como eu acredito muito no compartilhamento, então é um livro compartilhado, né? Então a gente conta histórias e essas mulheres também, homens, também tiveram oportunidade de escreverem os seus próprios capítulos. Então é uma experiência nova para todo mundo. Eu estou com os nomes dele aqui. Tá. Empreendedoras de Alta Performance, que foi em 2016, isso. Mulheres do Marketing em 2018, e Líderes do Marketing em 2019, é isso? Isso, exatamente. Todos pela editora Líder. Ah, ótimo, incrível. Depois eu quero esses volumes aqui, você traz para mim para eu poder ler também, tá? Por favor. Com certeza, com certeza. A minha carreira toda é voltada, né, para essa área de marketing, eventos, né? Então eu tenho uma agência há 20 anos, por isso que eu senti essa necessidade também de ajudar a mulherada dentro da nossa área de marketing. Então a gente lançou o primeiro livro e foi um sucesso, Mulheres do Marketing, e depois os homens questionaram, poxa, Tati, por que não tem oportunidade da gente contar a nossa história também? Então a gente fez o Líderes do Marketing, que são histórias de homens e de mulheres que fazem um trabalho excepcional aí que a gente vem acompanhando pelo mundo. Essa questão da mulher, sob a ótica toda que você estava comentando, e a integração com a natureza, e essa relação da interferência da lua, da interferência, tudo que a gente sabe, tem
o ciclo de sangue, ciclo de leite, o ciclo de 28, de 9 meses, 28 dias e 9 meses, tudo, que são os ciclos sagrados que interferem diretamente com a mulher, que é a regência de Vênus, que é a regência da Lua, que são coisas bem interessantes que isso interfere diretamente. Essa relação, ao entender essa relação, a primeira pergunta são duas, tá? São duas provocaçõezinhas. A primeira é, isso ajuda a mulher ao se integrar com esses ciclos, por exemplo, cria uma imunidade para ela, aumenta a imunidade? E a segunda provocação é, isso aumenta, expande o entendimento dela como um ser humano ou a reduz como um aspecto meramente biológico da integração dela com a natureza, sob uma ótica animalesca? Tá. Muito interessante, né? Quando a gente fala também nessa questão do sagrado feminino, a gente fala muito da deusa Gaia, Ótimo. né? Que é o planeta Terra. Então, essa integração aí com a mãe, né? A mãe natureza, a mãe terra e tudo mais. Então, a gente acredita no Criador do universo, mas também tem essa união dessas duas forças. A mulher, durante muito tempo, né, e a gente vem estudando aí, principalmente até 1400, Fábio, a mulher praticamente ela não existia, falando sobre numa ótica de negócios, de empreendedorismo, de poder mesmo. Ela sempre foi muito submissa, ali muito adestrada, né, aquela questão sempre de servir, servir, servir. E a gente tem muito isso dentro do nosso DNA, né, a mulher cada vez mais ela gosta de servir, ela é acolhedora, ela gosta de cuidar do todo, mas tem que ser alguma coisa dela, né? Uma coisa que seja uma opção, não que tenha aquilo ali muito bem definido. E quando a gente se conhece, é muito libertador, é muito poder. Por quê? Porque as coisas acabam ficando muito mais leves, é uma questão de clareza. Tá. Né? A questão dos 28 dias, por que a gente não respeita? Né? Nunca foi ensinado para nós. Então, esse conhecimento dessa ancestral, ele era passado mesmo, sabe? De vó para neta, né? De mãe para filha, e durante algum tempo aí foi se perdido. Né? Então, eu não tive esse conhecimento, essa questão da menstruação. Tá. Né? A gente fala muito sobre essa questão de plantar a lua, que é uma opção ou não, que é uma conexão de repente, você devolver para a natureza. Mas é um tabu tão grande hoje, né? A gente fala sobre até essa questão tão primordial de ter absorventes nas escolas e as pessoas acham um absurdo. Né? A gente não fala claramente sobre esses assuntos. Então, gente, foi colocado que isso era uma coisa suja, que não era legal. E não, isso faz parte da natureza, né? Existe toda uma limpeza ali energética também do ser humano. Então, quando você tem esse conhecimento, quando você tem essa integração, quando você se conecta com o seu eu, com o seu poder feminino, você se torna muito mais forte, você sabe quem você é, né? Não vão te julgar por você estar naqueles dias e porque você é suja por isso. Não. Então, é sempre você olhar de uma maneira muito positiva, porque a mulher, ela é a única que consegue dar luz, né? Então, é um ser humano muito, muito especial, né? Ela tem todo esse poder e tudo mais. A gente precisa muito dessa força masculina. Intuitivo. Exatamente. Precisa dessa união para dar certo, porque sozinha não acontece. Mas, enfim, existe, né, o através de. Então, é você, sabe, olhar os seus pontos positivos e falar, nossa, que legal. Isso é muito bacana. Aumenta a imunidade. Aumenta a imunidade da mulher se ela for e buscar o sagrado feminino? Aumenta, não aumenta? Aumenta, aumenta. Aumenta porque ela acaba integrando o todo, né? Então, a gente vem vivendo, a gente vem de uma era, né, Fábio, totalmente mecânica, totalmente ali cheia de processinhos, né, quadrada, sendo que nós somos os seres humanos muito mais fluidos, né? A coisa vai acontecendo e você vai sentindo. Quando a gente fala de essência, a gente está falando de intuição. Tá. E durante muito tempo, imagina que você vai agir por intuição. Não, mas você sente, de repente, um aperto aqui no peito, alguma coisa que fala, olha, vai lá que vai dar certo. Ou não, segura. E aí você fala, não, eu tô no flow, eu tô seguindo a manada, né? Tô seguindo a questão da mente coletiva e acabo fazendo aquilo e não dando certo. Então, com certeza... Isso é legal, porque é o encaixe, é o daima, mais ou menos como se cumprimento de propósito... No Yin Yang, que a gente estava conversando, aquela roda que tem dentro da gente, que gira a nossa energia, que nos traz o equilíbrio, a gente cria uma harmonia e você cria um equilíbrio, você cria, consequentemente, uma busca de imunidade. Quando você traz isso
e há um equilíbrio entre o yin e yang, aí independentemente de ser do gênero feminino ou masculino, mas dentro de você, eu acredito que você consiga levar, se é para a mulher, o sagrado feminino, você vai levar para ela uma condição psíquica muito melhor e, consequentemente, uma evolução na sua imunologia completa do seu organismo. Se você é um homem e você busca esse equilíbrio, se você tem aspectos, atributos femininos dentro de você para trazer esse yin mais próximo e fazer o equilíbrio entre o yin e yang, você também traz esse equilíbrio melhor para você também criar uma imunologia, uma busca maior de camadas protetivas para você ficar mais imune às situações da pandemia. Então, eu acho que uma coisa que eu quero desmistificar, que eu gosto de provocar, não é uma questão de guerra. Não, a gente anda junto. É harmonia. Né? É sempre harmonia. É o yin aqui, né? Tudo que, aliás, a busca, quando a gente fala de estarmos no momento de era feminina, que é uma era de uma frequência vibratória feminina, que é de composição. Existe uma analogia feita que a mulher, o feminino, ela é o centro. Então, ela traz o centro. O Cícero sempre fala que a gente busca a evolução através de uma crescente espiralada, numa espiral. Só que o espiral, se ele não tiver um centro, ele não vai ter uma evolução conduzida para a evolução verdadeira, porque ela vai ficar dispersa. Então, você tem que ter o centro, e o centro ele é o feminino. Quando você tem o feminino, ela te traz um centro, é a vibração do centro. Então, é fundamental que a gente tenha essa questão muito clara na gente. Vamos buscar o feminino, vamos buscar o centro, porque senão você entra naquele espiral e se perde. É muito mais você ter uma força concêntrica do que excêntrica, é muito mais para o centro e crescente para você criar como se fosse uma árvore de Natal, para você atingir o ápice ali da sua pirâmide evolucional. É isso mesmo. E é muito importante também a gente se conectar a essas energias, né? Todos temos energia femininas, todos temos energias masculinas. E muitas vezes nos negócios, né, eu vejo muito com as minhas alunas, minhas mentoradas, elas acreditam que para ter sucesso você precisa só ter essa energia masculina muito ativada, né? Então, não, eu preciso ir, fazer, acontecer, bater meta, a questão do sangue no olho, que é expressões totalmente ultrapassadas, né? Essa questão do sangue no olho e tudo mais. Então, às vezes sim, né? Para fazer um negócio, poxa, eu preciso fazer algo muito mais racional. Então, eu vou conectar aqui minha energia, né, da execução, minha energia masculina e vamos lá resolver o que tem que resolver. Mas é muito legal você andar nessa conexão, porque hoje tem muitas pessoas que às vezes fica desequilibrado, porque trabalha só, é uma mulher e trabalha só a energia masculina, né? E de repente o homem também, ele só trabalha a energia masculina dele e não trabalha a energia feminina. E não tem essa sutileza, não tem essa questão, né, do ser carinhoso, né? Essa questão. Então é muito legal a gente aproveitar a questão da nova era que a gente vem vivendo, principalmente depois do ano 2000, né? E ser muito mais leve, sabe? As coisas não precisam ser apertadas, porque senão você sente que você está dentro de um sapato e está doendo, está apertado, mas você acha que você nasceu naquele sapato, que você tem que morrer usando aquele sapato. Não, dá para mudar, dá para fluir, dá para tirar, dá para andar descalça. Fale o que quiser, mas o método mais eficaz ainda para você subir, evoluir, é uma escada. Então a gente precisa do horizontal, que é o patamar de sustentação feminino, e precisa do vertical para você, que é aquela propulsão masculina de vamos avançar, etc e tal. Então você consegue ter o equilíbrio desses dois, só assim você cria uma escada para poder evoluir. E fundamental, não é sangue no olho, é brilho no olho. Você está corretíssimo. Exatamente. A gente tem que ter brilho no olho para você poder conseguir trazer uma tradução de evolução e uma expansão de consciência. Muito bom. Tati, a gente vai ter agora uma contribuição muito legal da Paula Carnevale, que é uma professora de medicina da Universidade AMB Morumbi. Vamos ouvir o que ela tem para dizer? Ser mulher, o que é? Condição biológica ou construção social? É do sexo, fêmea, ou do gênero, feminino? É diferente ser homo, hétero, cis, trans? O que nos define? Ter útero para gerar, peito para amamentar, ovário para todo mês esperançar? Ou é simplesmente poder despretensiosamente, sem freio, demonstrar a sensibilidade de sentir? Chorar, seja de dor ou de alegria? Não sei. O certo é que na pandemia tudo isso e um pouco mais se adensou. E nos desdobramos, mulheres, fêmeas, femininas, em nossos múltiplos papéis. Fomos mães,
mães, filhas, irmãs, amigas, companheiras, professoras, cientistas, faxineiras, empresárias, operárias, umas cuidando, estendendo a mão, outras agarrando, no colo se aninhando, pedindo proteção. Cuidando no trabalho da gestão em tempos incertos, planejando sem horizonte de tempo definido e, nesse processo, acolhendo tensões, medos, inseguranças, fome de todos os tipos. Uns nos comparam a polvos, esses animais tentaculares, dissimulados, com pura inteligência emocional. Outros a aranhas, estendendo a nossa teia, sensibilidade aguçada, qualquer folhinha acolhendo, nela permanecendo. Para mim, somos a beleza das contradições que se complementam. Delicada força, racionalidade emotiva, aquela que acolhe e liberta, beleza ética. E a pandemia nos tornou todas nós prenhes de vida, de necessidade do outro, de voz, de canto, de encontro. É quase uma convocação. Vem comigo, vamos parir. Que delícia! Você vê como ela tem uma voz adocicada, né? Uma pessoa tão dócil, uma contribuição gostosa. Que linda! Vamos fazer o seguinte, Tati, vamos deixar o pessoal em casa refletindo com essas palavras da Paula e logo em 2 minutinhos estaremos de volta para discutirmos e darmos sequência ao que foi dito pela Paula Carnevale. Até logo! Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós, hoje batendo um papo incrível sobre o sagrado feminino, aqui com Tatiane Lunca. Tati, a gente ouviu no bloco anterior a Paula Carnevale falando a respeito da dificuldade, dos desafios que as mulheres tiveram na pandemia, sobre sobrecarga toda, que né, muito maior talvez do que os homens em casa, por uma série de tarefas, até por habilidades. Né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, e em casa existe uma sobrecarga. Você sentiu isso também? Houve essa sobrecarga? Com certeza, nossa, acho que a maioria, né, das mulheres sentiram isso. Aliás, que sutileza, né? Que lindo esse poema, que sensibilidade que ela tem, né? Adorei, muito bom. Eu acho que todas as mulheres, né? Primeiro que a gente não estava preparado para isso, né? A gente teve que trazer a empresa para dentro de casa sem pedir a autorização de ninguém, né? Então, os filhos, enfim, estava todo mundo ali e todo mundo teve que saber lidar com aquela situação de uma maneira muito normal, mas era algo totalmente anormal. E o que a gente sente bastante, assim, é que teve um aumento muito grande dessa questão de burnout, né? Muitas mulheres ali com tanta função e sem saber lidar com essa situação. E eu sempre falo para a gente ter essa questão do acolhimento, né? Quando a gente fala um pouquinho da inteligência emocional, a gente fala um pouquinho sobre as nossas emoções, né? Então, tem dias que você acorda e de repente você tá com aquele aperto no coração. Então, a pergunta a se fazer é o seguinte: por que eu tô com esse aperto no coração? Né? Era um dia que, de repente, eu mandei uma super proposta para um cliente e meu coração estava apertado e que eu estava com medo de repente, não ser aprovada aquela proposta. Tá? Então, quando você vai lá e você fala, poxa, é isso, aí aquilo te acalma. Né, não causa tanta ansiedade, né? De repente você tá chorona, aí você fala, gente, mas por que eu tô chorando? Porque eu tô triste, né? Eu tô no meio de uma pandemia, olha como tá a situação, de repente eu não tô lidando bem com todo esse caos. Então é muito legal que a gente entenda, né, um pouquinho sobre essa questão da inteligência emocional e compreenda as nossas emoções, né? Se a gente tá muito alegre, é um perigo, você pode pegar o seu cartão de crédito e fazer um monte de compras online, né? Por quê? Porque você tá com aquela emoção ali super para cima, ou você está triste, ou você está com medo, se você está com raiva. Se você está com raiva, é excelente. Você tem que pegar essa energia da raiva, utilizar para o lado positivo e fazer com que as coisas aconteçam. Né? De repente alguém vem e te desafia, você fala, não, vou pegar agora, eu vou fazer isso dar certo. Trabalha isso de uma maneira positiva. De repente você está lá, né, na tua casa, com os filhos, cachorros, sem ajudante, fala, não, deixa eu fechar aqui os contratos que eu vou contratar uma super secretária do lar aqui para me ajudar. Então é sempre você olhar, né, tudo que te acontece e tirar algo positivo
disso, porque coisas desafiadoras acontecem todos os dias. Mas como que a gente melhora? Como que a gente vive melhor em relação a isso, né? E fazer uma coisa de cada vez, né? A gente sabe que é tumultuado, tem que cuidar das crianças, tem que limpar a casa, tem que dar toda a atenção especial para o marido, tem que dar resultado na empresa. Mas hoje é trazer, viver essa questão né, de ser muito mais integrativo em todas essas questões e trazer, né? Hoje a gente não tem mais aquela divisão que eu cresci, eu acho que você também. Poxa, no meu trabalho eu não falo de problemas da minha casa eu não falo de problemas do trabalho. Não, a gente é um ser único, né? E como que a gente vive de uma melhor maneira possível? Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ficou quase que demodé, ficou uma coisa ultrapassada. Você falou, não traga problemas pessoais para o trabalho, ou não misture. Tudo é misturado, tudo é uma coisa só. Isso tem que ficar muito enraizado, que nós estamos todos, nós não somos partes de Fábio, partes de Tati, nós somos Fábio incompletos, uno, Tati uno, então a gente tem que ter essa compreensão. E dentro dessa união, eu vejo, e voltando ao tema sobre a questão da sobrecarga, ainda a mulher ela ainda tem uma questão que ela coloca em si uma referência masculina no seu comportamento profissional. Então pensa, olha a dificuldade que deve acontecer, ela tendo uma força motriz de cooperação, de intuição, tudo que diz respeito à natureza da mulher, e ao mesmo tempo ela tendo que usar de artifícios e comportamentos masculinos para poder crescer dentro de uma empresa. Acho que essa é uma questão que, ao somar tudo isso, traz muita confusão mental, traz muito desespero e aflição, como você falou. Isso te atrapalha demais no seu padrão mental, e eu acho que a mulher ela precisa fazer essa pivotada, esse ponto de inflexão, essa virada e falar, olha, homens, eu aprendi com vocês durante um período, ok, eu vou extrair algumas coisas boas, mas daqui para frente eu vou usar da intuição, eu vou usar da cooperação, isso de uma forma integrada, como você bem falou. Não é só para a parte, vou fazer assistencialismo. Não, no meu trabalho eu vou usar da cooperação. No meu trabalho eu vou usar de pensar no coletivo e pensar que todos em equipe vamos atuar para atingir um bem comum. E isso vai ser uma grande dádiva, e aí vai aliviar um pouco esse peso em cima da mulher. Porque ela vai estar encaixada no seu daimon, ela vai estar fazendo aquilo que ela cumpriu, que ela veio para cumprir aqui para fazer. Exatamente. Porque o que acontece, né? A mulher, ela foi pegando muito mais funções, e a minha mãe sempre falou, Tati, se eu for na tua casa, a casa estiver desorganizada, nunca vai ser problema do seu marido, vai ser o seu problema. Então a gente cresce com muitas crenças, a gente cresce com muita responsabilidade, que a gente tem que ser boa em tudo. Né? E o que acontece? A mulher, né, ela é aí 51% da população, mãe dos outros 49% da população. Então, nessa geração, olha a nossa responsabilidade de educar esses homens, até honrando muito mais essa questão do feminino também. Né? O homem não precisa ir lá só ir fazer acontecer com machado, aquela questão do caçador. Não, ele pode fazer divisões de casa, ele pode cuidar da casa, ele pode ajudar a cuidar dos filhos. Isso é muito legal. Né? A gente já vive uma geração onde eu tenho o privilégio de ter meu namorado que já faz isso, né? Você tem toda essa questão e outros homens incríveis que eu conheço que já fazem, mas muitos, imagina, meu pai e os meus irmãos não foram educados dessa maneira. Então eu vivi muito isso dentro da minha casa, onde eu sempre ajudava a minha mãe com todos os afazeres e meus irmãos nunca ajudaram nem a lavar uma louça, e hoje as minhas cunhadas reclamam. Mas é uma questão muito de educação. Então é muito legal que a gente compreenda e que não queira agarrar tudo, né? Que tenha, de repente, divisões, né? E saiba que dá para ter tudo na vida, mas muitas vezes não ao mesmo tempo. Então tem que cuidar um pouquinho da ansiedade. Eu vejo muitas amigas falando, Tati, eu tô ansiosa. Eu falo, poxa, se você sabe que tá ansiosa, então acalma, né? Então, assim, o primeiro passo é você compreender o que passa dentro do teu coração e depois criar ações para acalmar, né? A questão da meditação, nunca se falou tanto, né, em mindfulness e tudo mais. Gente, isso é importantíssimo. Eu tenho o hábito há muitos anos de fazer meditação na hora que eu acordo. Por quê? Porque eu trabalho com afirmações positivas. Então, todas as vezes quando eu acordo, faço essas afirmações. Mas tem pessoas que gostam na hora de dormir, enfim. Não tem regras, mas o importante é que você acalme a tua mente, acalme o teu coração, né? E
faça com que as coisas fluam. Esse trabalho é um trabalho social, de adequação, de ajustes, de comportamental. A gente tem que buscar, além disso, o ideal feminino. Então, a gente buscar algo acima, algo superior. Esse ideal feminino tem que ser resgatado. Bater na tecla da questão da cooperação, da intuição e as mulheres absorverem isso como algo espiritual, como algo de encaixe emocional, e aí sim elas vão conseguir diminuir muito a ansiedade. Vai estar no seu dyno, vai estar no seu flow. Tati, a gente podia ficar conversando aqui um tempão, uma delícia esse papo. Eu vou pedir para você deixar uma última mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. E queria que você falasse sobre uma ótica do sagrado feminino, como que isso elas devem estimular, devem continuar acreditando nisso, para que elas mesmas se sintam encaixadas e, consequentemente, empoderadas. Por favor. Fantástico, fantástico. Primeiro, mulherada, vocês vão ouvir falar muito ainda sobre o sagrado feminino, né? Então, é uma onda que a gente vem falando cada vez mais, é algo que sempre existiu, mas que durante muito tempo a gente ficou apagadinha. Então, agora, desde 2010, começou vários movimentos femininos, então a mulherada tá se juntando, né? Então, para a gente ficar cada vez, empoderamento nada mais é do que você ter o seu poder mesmo, né? Todas nós já nascemos com esse poder, mas muitas vezes a gente não se achava merecedora, mas sim, com certeza você é muito merecedora e você é sempre trabalhar diante das suas virtudes. Isso é muito bacana. Uma coisa muito legal também é que quem escreve a história da sua vida é sempre você. Então, a gente vem passando por anos aí totalmente desafiadores, enfim, a gente tem muita coisa ainda para acontecer. E qual é a história que você vai escrever para você? Né? Qual é a história que você vai contar daqui 2 a 5 anos, desses últimos anos que vem passando? Então, é o seguinte, respira, acalma, né? Procure realmente outras pessoas que tenham essa mesma mentalidade positiva, que te levem para cima, porque gente para levar gente para trás tem um monte. Então é só para você ir para frente, enfim. E o que eu puder contribuir, podem contar 1000% comigo. Obrigado, Tati. Que delícia de recado. Gente, vocês que estão em casa, guardem, fiquem com essa sensação fantástica de positividade, de ânimos, de vontade de agir e com essa docilidade feminina de sensibilidade e intuição. Para que vocês reflitam sobre isso, sejam homens, sejam mulher como gênero, mas que vocês possam levar isso dentro do coração de vocês e repliquem isso para as outras pessoas, para que a gente possa criar uma corrente do bem em prol do coletivo. Sábado que vem estaremos de volta com o programa Cá Entre Nós. Aqui agradeço toda a equipe aqui, o Tavinho, o Péricles, o Lucas. Muito obrigado pelo apoio. Sábado que vem não perca o próximo programa Cá Entre Nós, sábado aqui na Band, às 9h30.